blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ei, vamos lá, começando podcast Professores contra Escola Sem Partido, edição extra, edição especial, do podcast mais especial das ondas de rádio da internet. Comigo aqui, Renata Aquino, para discutir que diabos está acontecendo com o Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados. Renata, como é que você se sente nessa bela noite de quarta-feira? Eu me sinto no plantão da Globo. Eu tô pensando naquela musiquinha que dá infarto na gente quando toca. Eu me sinto depois do que acontece. Eu me sinto depois do infarto, que é tipo num coma, assim. Tão só mobilizado pelo horror da existência. Mas então, vamos lá, vamos tentar recapitular o que aconteceu e aí a gente começa a discussão. Isso. Ontem, terça-feira. Ontem, terça-feira. Já começou bem. No dia 8 de maio de 2018, uma sessão da Comissão Especial que analisa os projetos de lei Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados em nível federal fez a leitura do parecer do relator da comissão. O que isso quer dizer na prática? Isso. Na prática, esse parecer deu o voto favorável do relator às propostas, além de dar a justificativa do porquê o voto era favorável, né, com uma defesa e legitimação dos projetos de lei. E, além do parecer, a gente teve a apresentação de um substitutivo, né, que é uma versão 2.0 dos projetos de lei Escola Sem Partido e companhia que estão tramitando na Câmara dos Deputados. Então, foi isso que aconteceu e isso é um desenvolvimento importante, né? E não é algo necessariamente novo, isso já era um papo antigo junto aos membros da comissão, que a intenção deles é ter esse parecer discutido, votado, as emendas ao substitutivo discutidas e votadas até final de março, meados de junho, para que o projeto possa ser encaminhado para... Como é que é o nome daquele negócio? Para o plenário. Né? Uhum. Então a ideia é até junho, mais ou menos, Escola Sem Partido vai sendo votado no plenário da Câmara dos Deputados. Por isso que é importante, né? A comissão especial é o final da primeira etapa para que o projeto seja votado de fato. Pois é. E aí, assim, tentando explicar aqui, né? Porque imagino que a gente não costuma ter no Brasil, de maneira geral, uma relação muito próxima com as casas legislativas para saber como são os trâmites, a tramitação dessas coisas e tal. O que acontece? Existe, desde 2014, na Câmara dos Deputados, uma série, desde 2014 começou a surgir na Câmara uma série de projetos, Escola Sem Partido propriamente dito, programa Escola Sem Partido, com aquele anteprojeto que foi primeiramente feito pelo Miguel Maggi, criador do movimento de mesmo nome, e também teve uma série de projetos que se chama ou de tipo Escola Sem Partido, que é uma cópia com algumas diferenças, projetos focados na coisa da ideologia de gênero e tal. E aí, como tinha esses vários projetos parecidos, em 2016, esses projetos viraram uma árvore de apensados. Apensar é quando você anexa, tudo passa a tramitar junto ao mesmo tempo. Então, quando eles são apensados, ou são aprovados todos juntos ou nenhum, né? Como se eles viram um grande pacote analisado conjuntamente. Como que é a tramitação normal de um projeto na Câmara? Passa pelas comissões cabíveis, sempre passa pela Comissão de Justiça
que provavelmente da Câmara não é esse nome, mas é a comissão que analisa a parte formal do projeto, ver se está de acordo com a lei do país, e as outras comissões de, sei lá, saúde, segurança, educação, cultura e tal. Como esse era o pacote de projetos, iria demorar a ser avaliado tudo, que as bancadas cristãs, a evangélica e a católica, com o lobby da galera do Estado do Partido, lembrando que o Miguel Nagiri mora em Brasília, ele é procurador do Estado de São Paulo, que atua em Brasília, ele claramente teve muito entrado na Câmara, assim, eles lá se articularam para fazer então uma comissão especial temporária, para analisar esses projetos em conjunto. E aí, em vez de eles passarem por várias comissões, o que provavelmente iria fazer a tramitação se alongar bastante, essa comissão analisa só eles e ela fica focada neles. Essa comissão foi instaurada basicamente no final de 2016, né, na época, e isso foi muito comemorado. Tem um texto que a gente fez na época para o nosso blog, o Professores contra o Escola Sem Partido.wordpress.com, falando sobre essa comissão. E assim, eu não contei agora, mas vocês podem ver, a gente colocar o link aqui embaixo, de tipo, dos 22 titulares, 13 também são integrantes da Frente Parlamentar Evangélica. Dos que não são da Frente Evangélica, tem alguns que são da bancada católica, e acho que, se não me engano, a comissão só tem 2 pessoas que são abertamente contra, que é o Glauber Braga, do PSOL, e o Bacelar, que eu sempre esqueço o partido dele. Mas enfim, então, tipo, de 20 e pouquinhos membros, a ampla maioria é parte das bancadas cristãs. Se não me engano, na época da instalação dessa comissão especial, o Flavinho, que é do PSC, Partido Social Cristão, São Paulo, ele comentou numa entrevista para o site da Câmara. Essa entrevista aconteceu, a gente tem que verificar a data. Uma pessoa perguntou sobre a relação entre a bancada católica e evangélica, e o Flavinho respondeu que não tem diferença nenhuma entre eles, os dois acreditam na Bíblia, só tem diferença na Virgem Maria e outro ponto que eu também não lembro, mas enfim, de resto, eles estão em tudo no Congresso. Então eles estão aí juntos, hegemonizaram completamente a comissão e fizeram dessa comissão especial um palco para eles fazerem o que quiserem e darem ali se criarem um simulacro de discussão democrática sobre a escola sem partido. E o que está acontecendo? Foi instalada em 2016, ela frequentemente foi prorrogada, então continua sendo prorrogada, e aí ontem a comissão divulgou, ela divulgou na página dela, na página do Marcos Rogério, que é um cara do DEM, que é o presidente da comissão, membro da Frente Parlamentar Evangélica, que seria lido o parecer da comissão, mas depois a gente viu que a chamada estava errada, não é o parecer da comissão que foi lido, é o parecer do relator da comissão. Se tivesse diversidade nessa comissão, esse parecer, mesmo que favorável, poderia sofrer mudanças, poderia não ser aprovado e tal, enfim. Mas conhecendo os membros de comissão, certamente vai ser aprovado, e etc. Isso é certo. Na Câmara dos Deputados, a gente só vai ter um debate real em torno da aprovação dessas coisas no plenário. Aí vai ser a barbárie para a gente conseguir articular um combate a isso, assim como do lado deles vai ter certamente 1000 tentativas de articular a aprovação. Sim, fale bastante, Diego, continue. Não, tudo bem. Então, uma questão que é importante, que eu tenho pensado muito de ontem para hoje, é que a primeira reação de muita gente está sendo tipo o desespero, o receio, né, de entender isso como um sinal de que a derrota é iminente e de que acabou, né? Mas isso que você falou no final agora vai muito de encontro ao que eu tenho pensado também, que tipo, esse é o momento de começar a fazer um escândalo, de começar a rodar, nem rodar a Baiana, rodar a Bahia inteira pra expor o que essa comissão de fato fez, né? O que era
dito nessa comissão ao longo desses 2 anos e para mostrar, né, qual é a verdadeira tônica do Escola Sem Partido. Sim, porque até de 2016 para cá, essa comissão era basicamente um espaço de segurança, um espaço seguro para aqueles, sei lá, quantos membros da comissão? 20? Vai falando que eu conto e já te falo. Tá, para aqueles 20, 30 poucos cabeças ficarem falando as maiores atrocidades e barbaridades que eles podiam conceber, sem se preocupar em se responsabilizar com isso, porque é só uma comissão temporária discutindo um assunto específico. Como é uma discussão que se estende durante anos, é muito difícil você criar uma narrativa imediata ou fazer uma cobertura a longo prazo do que está acontecendo. Então, isso sempre dificultou muito pra gente, inclusive, né, como lidar com a comissão, né? Teve momentos, gente, que a comissão ela ficou assim absolutamente zoada. A gente se cadastra para acompanhar, qualquer um pode fazer isso. Você faz um cadastro rápido no site da Câmara, dá algumas informações sobre o seu e-mail, escolhe os projetos que você quiser para acompanhar e você vai receber e-mails sempre que tiver alguma movimentação na comissão, no projeto que você acompanha, etc. E aí o que a gente mais vê é que assim, aparecia algum caso de professor, aluno, que se dizia perseguido por causa de que ele pensava. A pessoa era imediatamente chamada para participar da comissão. Há 1 ou 2 meses, acho que 2 meses, foi chamado para falar lá o cara que é responsável pelo setor de educação da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo é um panfleto da Escola Sem Partido na parte de educação. Então, assim, a comissão ela virou palco para eles chamarem qualquer pessoa que diga que está sofrendo, sendo perseguida, etc. Numa das primeiras audiências, o Fernando Pena, o nosso colega aqui, ele participou. Em algumas audiências teve o contraditório que eles chamam, só que assim, qualquer contraditório ali é engolido por essas pessoas. Então, tipo, respondendo o que o Diogo perguntou agora há pouco, a comissão tem 22 deputados titulares. Entre esses titulares, a gente tem o pior de todos, né, que chama mais atenção, o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, perdão, que quando entrou do PSC, agora deve estar no PSL com o papai. Tem o João Campos, que era presidente da Frente Parlamentar Evangélica, não sei se ainda é, mas tipo Rogério Marinho, que é o cara que propôs o projeto, depois ele tirou por questões estratégicas, mas ele tinha apresentado um projeto que criava um crime chamado de assédio ideológico. Essa pessoinha está na comissão. Então, enfim, é palco deles. A gente não via, a gente acompanhava e tal, mas assim, acompanhar, assistir a audiência para olhar os argumentos, perdeu um pouco de sentido pra gente, porque é mais do mesmo. Eles criaram um simulacro de democracia ali para eles, para depois dizer que teve discussão ali. Eles meio que criaram uma CPI praticamente, né? Porque uma parada que isso se tornou assim rotineiro. Você não tinha uma discussão política sobre a questão. Você tinha, tipo, a única discussão, se era uma discussão política, era uma discussão, tipo, da pequena política, assim, era do tipo, o aluno da faculdade tal que falou que o professor foi malvado com ele. Aí o cara ia lá pra poder consolidar essa narrativa da doutrinação, e aí a comissão se abria para isso, sempre partindo do pressuposto, né, de que a questão estava dada, a doutrinação tá aí, a gente só quer confirmar o que a gente já sabe que acontece. O que é muito conveniente, né? É aquela coisa que o Escola Sem Partido faz meio que na sua página, né? Que é pegar um conjunto de casos,
não analisar os casos com profundidade, mas usar esse número, essa questão puramente quantitativa, né, de quantidade, número e tal, para inflar a causa deles. Foi isso que essa comissão virou, assim. E, tipo, a coisa é tão escrachada, gente, mas é tão escrachada, que no dia que a comissão foi instalada, a Bia Kicis estava lá filmando e fazendo live. Bia Kicis, para quem tem o prazer de não conhecer, ela é uma das fundadoras do finado Revoltados Online, cunhada do Miguel Najib. Gente, imagina esse Natal. Imagina que merda que desse Natal dessa família. Caramba. Enfim. E aí tem foto no nosso post no blog, da mesa da comissão sendo instalada, e o Miguel Najib está sentado na mesa do lado do João Campos. Miguel Najib não é um representante eleito de porra nenhuma. Miguel Najib é um procurador, não sei se já aposentou, enfim, acho que não. É um procurador que trabalha por lá, etc. Mas a foto é ele sentado na mesa da comissão, sabe? E tipo, no início, quando a gente ainda assistia algumas audiências, tinha a audiência que o Fernando participou, ou uma das que participou, tinha momentos que o Najib falava para da mesa, dizendo para as pessoas o que elas deviam falar, sabe? Ele é tipo meio que o coach da galera ali. Enfim, foi isso que a comissão virou, sabe? Na verdade, eu acho que nem foi isso que a comissão virou. Eu acho que isso era para isso que ela sempre serviu. Até. E aí vem uma questão, né? Eu não sei muito bem como é que funciona o regimento da Câmara, mas quando a gente pega a tramitação da árvore de apensados, a gente vê que em certo momento tinha um projeto de lei que era o projeto 2173, alguma coisa assim. Ele era um projeto que queria censurar a questão de gênero de alguma maneira. E aí esse projeto... Nos livros didáticos, isso. Ele queria censurar debate de gênero nos livros didáticos. E aí esse projeto foi retirado de tramitação e retirado da árvore de apensados. O que isso criou? Os projetos já estavam tramitando há muito tempo já fazia, sei lá, mais de um ano, e eles já tinham passado por várias comissões. Quando você tirou esse projeto de censurar nos livros didáticos, isso tornaria necessário que que a árvore retornasse ao começo do processo de tramitação. O que eu vendo por essa cronologia da tramitação do projeto, eles criam a comissão como uma forma deles poderem contornar esse movimento. Ao invés de ter que voltar tudo do começo para poder chegar até o final do processo, o negócio ser votado, você cria a comissão e dá para perceber claramente que as pessoas que foram escolhidas para a comissão especial eram as mesmas pessoas que já defendiam fervorosamente os projetos nas comissões anteriores, especialmente quando a gente pega na comissão de educação, né? Só que quando a gente vê, por exemplo, as discussões, os debates, as audiências públicas do Escola Sem Partido, na época que ele estava na comissão de educação, dava para perceber claramente que as pessoas que estavam lá para defender os projetos, elas não tinham um controle total sobre a narrativa, porque a comissão de educação, pelo menos, né, ela também é uma desgraça do começo ao fim, mas ela tem uma constituição um pouco mais diversificada. Então, vira e mexe, por exemplo, o caso daquela deputada, agora eu não vou lembrar o nome, até depois ela ganhou um vídeo com óculos, que ela... Era uma audiência pública da Comissão de Educação sobre Escola Sem Partido. Salomão, Margarida Salomão. Margarida Salomão. Numa audiência pública sobre Escola Sem Partido na Comissão de Educação, ela mandou um esculacho sinistraço pro Miguel Najib. O trecho da fala dela foi recortado num videozinho separado, e isso foi amplamente divulgado. E a gente, inclusive, divulgou isso também, né? E esse caso e vários outros mostram
uma dificuldade de você controlar a narrativa dentro das outras comissões, né? Porque nem todo mundo tá dentro do roteiro. Cara, quando a gente vê quem foi escolhido para compor a comissão especial, a gente percebe claramente, assim, que a comissão especial, ela é uma forma de você aparelhar o processo legislativo com a galera pró-escola sem partido. Totalmente, assim. Nem só as questões mais... Nem só as escolhas mais óbvias, como seria o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, mas o próprio relator do processo, da comissão, né, o deputado Flavinho, e, meu irmão, eu não consigo não me sentir ridículo tendo que falar deputado Flavinho. Só um comentário aqui, gente, assim, um plus nisso, Flavinho, ele é um cantor gospel e ele é da Renovação Carismática Católica. A Renovação Carismática, para quem tem o prazer de não conhecer também, é a resposta da Igreja Católica ao crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil. Então não é meu setor, né? Não é o nome certo. É um grupo da Igreja Católica que tenta fazer um evangelho mais com um caráter mais alternativo para as pessoas, mais popular, etc. Por isso que a Renovação tem muitos padres cantores, padres que fazem shows, que fazem livros enormes, etc. É uma resposta da Igreja Católica ao crescimento do neopentecostalismo e, por isso mesmo, não à toa, também é da Renovação Carismática esse apelo, esse sentimento enorme de ter que vigiar a moralidade do povo, inclusive entrando no Estado. Com certeza. E o próprio fato de que a gente tem, tipo, o caso do Flavinho é curioso, né? Porque esse é o primeiro mandato dele como deputado federal. Ele é basicamente um estreante na política institucional, né? E, cara, e a gente percebe como a Escola Sem Partido tem sido importante para promover esses caras, né? Porque um político que mesmo em nível federal poderia estar completamente perdido no mar de 600 cabeças que são os deputados da Câmara, ele consegue, por causa da Escola Sem Partido, né, aparelhando a discussão sobre a Escola Sem Partido, ele consegue ter uma projeção e um destaque, um palco muito grande como relator da proposta. Uma parada que me lembrou muito disso também foi a polêmica, uma polêmica que a comissão especial acabou tratando também, que foi a questão de Ariquemes. Não sei se você lembra disso, dos livros didáticos. Chamaram Thiago Flores lá. Thiago Flores é o prefeito de Ariquemes. Diogo vai explicar o que houve em Ariquemes. Ariquemes é uma cidade pequenininha de Rondônia, eu acho. Só que essa cidade ela acabou sendo palco de uma polêmica muito grande, porque a prefeitura da cidade, encabeçada por esse maluco aí, o Thiago Flores, que eu acho que é do DEM também, tomou a decisão de recolher, traduz-se, censurar livros didáticos distribuídos às escolas públicas do sistema de ensino municipal, porque esses livros contavam com exercícios e questões que tratavam, por exemplo, de vários modelos de família. Então o livro didático tinha lá uma atividade onde ele colocava várias fotos com várias famílias diferentes, um homem, uma mulher, um filho, 2 homens, uma filha, 2 mulheres, uma filha. E aí o exercício do livro pedia para o aluno pedir uma discussão que mostrava, olha, temos vários tipos de família e todos os tipos de família devem ser igualmente aceitos. Basicamente só isso. Essa era a proposta da atividade. Obviamente, já que não podemos ter coisas legais, né, essa abordagem do livro era entendida como algo inadequado para crianças, porque você não deve falar de homossexualidade para crianças tão novas, aquele papinho todo. A prefeitura recolheu o livro. Teve uma reação forte, especialmente encabeçada por uma denúncia do Ministério Público,
que cobrou satisfação da prefeitura, e aí a prefeitura meio que ficou sambando nessa polêmica toda. E aí, um mês depois desse negócio todo, Thiago Flores, ele é chamado para a comissão especial para sentar do ladinho do Marcos Rogério, o presidente da comissão, e falar que não, eu fui eleito para defender os interesses da população e eu defendo o que eu fiz. Um discurso totalmente raso e condescendente, para no final ele ser aplaudido pelos membros da comissão especial por ele ter censurado material didático. E aí, cara... Não, e assim, eu demorei a falar que eu tava buscando aqui, que eu tava lembrando certo. Cara, esse negócio de Ariquemes, ele se alongou durante um tempo. E foi um caso que chamou muita atenção, porque quando tal município censura gênero, algumas vezes, isso acontece pra cacete, né? Mas em alguns momentos ganha destaque além do Estado, vai para o nacional, e aí geralmente quem teve a iniciativa de censura fica se sentindo intimidada e meio que recua. O Thiago Flores, ele chamou atenção porque ele não recuou. E assim, primeiro a gestão dele decidiu retirar os livros, aí a galera, só que aí, eu vou ler aqui, porque eu estou lendo notícias do G1 de 28 de janeiro do ano passado. Aí já tinha rolado um pouco de... Estava rolando isso há algumas semanas. Aí o Thiago Flores era do PMDB nessa época. Aí eu vi aqui, ele se filiou, talvez por pura coincidência, ao PSL. É para quem não está lembrando, é o partido pelo qual o Bolsonaro vai concorrer esse ano. Aí disse o Thiago Flores ano passado: na minha gestão, a Prefeitura adotou a medida de distribuir material didático após a supressão das páginas com ideologia de gênero e evitar mais prejuízo no aprendizado dos alunos. Não me arrependo dessa atitude. Fui pautado pela vontade dos ariquemenses. O assunto foi discutido amplamente pela população, que pediu a retirada do conteúdo sobre diversidade familiar, como casamento e adoção de crianças homossexuais, dos livros escolares do ensino fundamental. Minha decisão foi participada com todos e não tomada dentro do meu gabinete. Parabéns. Todos os envolvidos. Desculpa, Diogo, eu cortei você para ler, mas enfim, essa tônica aqui de censurar a ideologia de gênero, dizendo que a família inteira quer isso, é uma coisa que aparece na comissão, que apareceu ontem. Enfim, tá levando a gente gravar isso aqui. Retorna isso daqui a pouco. Mas, cara, você imagina, né, cara? Você, de um prefeito de uma cidadezinha de Rondônia, você consegue ser chamado para uma comissão em Brasília, onde você vai estar lá junto de algumas das principais lideranças da base da sua bancada parlamentar, da base da frente de várias frentes parlamentares. Cara, você não imagina o tanto de capital político que o Escola Sem Partido pode ter dado para esses caras, o quanto de articulação esses caras vão conseguir desenvolver usando o Escola Sem Partido. E para isso eles só precisam ser, né? Eles só precisam promover censura e restrição das liberdades mais básicas das pessoas. Veja você, uma troca perfeita. Fala aí. Desculpa, fala. Não, diga aí. Não, termina. Já concluí. Então, essa coisa desse foco na ideologia de gênero, nos projetos sobre escola sem partido, não é esse movimento que o Diogo falou que os deputados fizeram de, ao invés de ficar naquela comissão de educação que tinha alguma diversidade, eles criaram seu próprio espacinho seguro, exclusivo, VIP. Isso é uma coisa que é como se fosse, tipo, olhar numa lupa o que está acontecendo com boa parte da política como um todo, que é evitar os debates mais sérios, mais racionais, não buscar soluções fáceis
e sair disso para ir para uma discussão puramente pautada em questões morais, em questões que deveriam ser do foro privado, mas que vêm à luz do público e que viram pautas principais de campanha e que mistura uma série de coisas, uma série de valores democráticos, antidemocráticos, assim, fazem uma coisa caótica isso tudo, mas que está dando certo em termos de capital político, né? E certamente que não é à toa que a comissão está querendo ser prorrogada e tal, enfim. Eles devem ter algum plano para tentar usar isso a favor deles na época da eleição. Eu acho que a eleição, o teto da eleição, ele é sempre uma parada importante que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? Porque por que o junho é o objetivo deles, né? Por que colocar isso para ser discutido em plenário em junho é o foco? Porque depois desse prazo, tudo fica congelado por causa da corrida eleitoral. Então, ter o projeto em discussão, em debate, mesmo que isso não vá avançar, mesmo que isso não vá ser nada definitivo até o final de 2018, mesmo que ainda precise passar pelo Senado, precisa ir para a sanção presidencial, se não sancionar, precisa voltar para o legislativo, não importa. O que importa é tornar isso um tópico quente para servir como capital político para a eleição, e isso, inclusive, dispensa o fato de que os projetos eles são inconstitucionais ou não. Né? A gente já tem manifestações do STF, da AGU nesse sentido, né? Mas mesmo se não tivesse o consenso jurídico que se tem a respeito do Escola Sem Partido, e a gente pode falar do substitutivo mais pra frente, e que, meu irmão, o negócio não se sustenta. Pois em nenhum sentido. Uma coisa que a gente não fez ainda, galera que nos ouve, vou fazer agora, é ler aqui quais são os projetos que estão na Harvard já pensados para fazer um comentário que a gente não fez ainda, que é importante. Né? A Harvard já pensados, que a gente falou, que é esse pacotão com esses projetos, ela tem um projeto que foi o primeiro, do início de 2014, de Elton Santana, que é o 7180 de 2014. O que esse projeto quer fazer? Ele quer colocar um trechozinho lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Ele quer colocar mais um ponto no artigo que fala de quais são os princípios de educação nacional, ou seja, não é pouca coisa. Ele quer colocar nos princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Esse é o PL 7180. No mesmo dia, o dia seguinte que o Erivelton Santana apresentou esse projeto, ele apresentou o 7181. O Erivelton era do PSC da Bahia. É a mesma coisa, só que isso aqui se refere aos parâmetros curriculares nacionais. Esses PCN, como a gente resume, eles são documentos do final dos anos 90 que servem como parâmetros gerais para orientar o ensino. Eles não são obrigatórios, eles são uma coisa mais aberta. Quando eles começaram a ser produzidos, eles iam ser uma coisa mais ou menos a base nacional, só que muito mais suave, não ia ser tão preparado como a base acabou sendo agora, mas era alguma coisa nesse sentido. Só que aí houve resistência por parte do setor da educação, viraram coisas mais soltas, assim, parâmetros mais abertos. Esse projeto do Erivelton Santana, ele quer que os PCMs se tornem obrigatórios, se tornem uns documentos mais obrigatórios, normativos mesmo, é esse que o projeto usa, e aí dentro dos PCMs colocar esse respeito em primeiro lugar, antes da escola, a educação que a pessoa traz da família, enfim, é a mesma coisa do que eu li do 7180, né? Respeito às profissões do aluno, seus pais responsáveis, precedência aos valores de ordem familiar,
sobre a educação escolar nos aspectos da educação moral, sexual e religiosa. 2014 foi o ano que o Plano Nacional de Educação foi aprovado, que teve aquela mobilização monstruosa no Congresso para barrar o que eles chamam de ideologia de gênero, que foi barrado. E essa barra que eles conseguiram colocar ali, né, esse obstáculo que eles colocaram, acabou virando um argumento furado, mas que foi muito utilizado nos anos seguintes, quando os municípios foram discutir os seus planos municipais de educação, e aí a galera mal intencionada dizia que o Congresso já tinha proibido ideologia de gênero e tal, que não foi o que aconteceu. A ausência não implica numa proibição, mostrou que muita gente fez parecer. E aí esses dois projetos que eles voltam têm esse teor, né, de sobrevalorizar os valores da família, etc., especialmente para já ir colocando obstáculos na coisa de gênero, sexualidade, etc. Aí, o projeto seguinte é o Programa Escola Sem Partido mesmo, que foi apresentado em 2014 lá, foi recusado pela Comissão de Educação, mas por uma estratégia lá de dentro do regimento, os legistas conhecem bem, eles conseguiram trazer de volta na legislatura nova de 2015, então ele voltou a tramitar. Então, nessa árvore que eu pensava, só tem um projeto que se chama Programa Escola Sem Partido, que é o 867-2015, do deputado Isalci, que é do PSDB, do Distrito Federal. O outro projeto é 1859-2015. Ele é assinado por vários deputados, vários deles da bancada evangélica, Alan Rick, Bonifácio de Andrada, Celso Samano, Eduardo Cury, Antônio Carlos, Antônio Massaí, membros da gestão da bancada evangélica, muitos são, tem tipo, acho que são 14 pessoas nesse projeto, e é um projeto que é, pura e simplesmente, se ele é bem direto nisso, é para proibir ideologia de gênero na escola. Ele também quer lá colocar mais um trecho na Lei de Diretrizes e Bases, e o trecho que eles querem colocar é: a educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, ou mesmo de forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Esse trecho, que qualquer um que está conseguindo dar vontade de matar, de morrer, depois de ler isso. De matar e de morrer. De matar e de morrer, tá nesse projeto. Isso aqui, o projeto mesmo, é uma página, mas aí tem outras 16 páginas seguintes expondo uma super teoria da conspiração, fazendo uma articulação direta, muito bizarra, entre comunismo e o gênero como estratégia para destruir a família. Então, tipo, falar de gênero é, basicamente, querer destruir o capitalismo e a família para implantar o comunismo. É isso que a justificativa desse projeto coloca. Inclusive falsificando passagens de alguns livros do Marx e do Engels. Depois a gente pode pegar para vocês as fontes disso. A Fernanda Moura, nossa colega, ela tem um colega que estuda marxismo, e aí o cara foi procurar esses trechos que o projeto cita, e esses trechos não existem. Então a pessoa que fez esse projeto, ela fez uma compilação de trechos de um livro do Marx e do Engels, e colocou ali como se fosse uma coisa só, mas enfim, é parte da estratégia para fazer parecer que é uma grande estratégia planejada desde o século XIX. Né? Imagina só. A gente reclama da Terra plana. Né? Aí tem o PL 6005-2016. Esse aqui é do João Willis, que é criar o programa Escola Livre. É um projeto que ele propôs reafirmando uma série de valores democráticos, princípios fundamentais, para se opor à escola sem partido. Não sei se ele propôs querendo que fosse pensado. Geralmente, os deputados de oposição fazem isso para tentar travar a tramitação, né? Mas foi ignorado no parecer do Flavinho. O PL 5487, do Vitório Gale, do PSC, que quer proibir institui a proibição de orientação e distribuição de livros às escolas públicas pelo MEC, que verse sobre orientação de diversidade sexual para crianças e adolescentes. Então, aquele projeto que existia, que o Diogo citou, 2273, se não me engano, ele saiu, mas algum tempo depois foi pensado esse aqui, que também é mais tentativo de censurar gênero conforme os livros didáticos. E aí os dois últimos projetos avançados são o 8933, de 2017,
do deputado Pastor Eurico, do PLS, em que quer proibir o ensino sobre educação sexual. Na verdade, não é proibir a rigor, ele quer que, para que esse ensino possa acontecer, as escolas tenham uma autorização assinada dos pais ou responsáveis legais. E, por fim, o 9957, que é bem recente, apareceu há 2 meses, eu acho, que é do Jonathan de Jesus, do PRB, e que quer colocar na lei de direitos e bases um trecho lá para proibir a doutrinação na escola. É um cara perdido que apresentou o projeto aí e foi do capote. Mas é isso. Pois é. É isso que tem pra hoje. Só que o que a gente a princípio vai ter que lidar com o fim dos trabalhos da comissão é com esse novo documento do substitutivo, né? Que a ideia, né, é servir como uma versão remasterizada, recauchutada das principais ideias presentes nos projetos apensados, e aí a princípio, né, depende de como as próximas 5 sessões vão se desenrolar, esse vai ser o texto que a gente vai ter sendo levado ao plenário da Câmara. E aí eu queria saber com você, o que você achou desse negócio aí? Você tem algum comentário para fazer a respeito dessa desgraça? Então, qual que era o nosso palpite dentro do PCESP? O nosso palpite de qual seria o substitutivo que ia sair disso tudo? A gente pegava o substitutivo porque, pelo que a gente estudou, é uma coisa relativamente normal no futuro de comissão. Ela tenta pegar, por que é mais importante pegar a essência dos projetos que ela analisa para colocar no substitutivo, para facilitar a tramitação no plenário. E aí o Flavinho ontem falou isso, né? Ele disse que esse substitutivo que ele coloca é uma tentativa de pegar, palavras dele, as vidas mestres dos projetos e colocar num só. Dá para ver que ele usou como esqueleto o meio que o projeto de Derivata Santana, aquele da precedência dos valores familiares, etc. Não cita o nome Escola Sem Partido no substitutivo, mas o substitutivo também é um projeto para fixar um cartaz e os deveres que estarão nesse suposto cartaz tenha praticamente exata a mesma redação que os deveres tal da Escola Sem Partido. O que eu fiquei surpresa? A gente acompanha, né, os sites de Escola Sem Partido, e o site onde eles focam nos projetos, anteprojetos, na verdade, o site ele muda com alguma constância, e justamente na parte do anteprojeto. Então, assim, se vocês forem utilizar alguma ferramenta online para conseguir ver o site do programa Escola Sem Partido, como ele era em, janeiro desse ano, ou melhor, por volta de outubro do ano passado, vocês vão ver que o modelo atual de anteprojeto federal tem uma série de diferenças do anteprojeto de outubro passado. Então, é um anteprojeto que ele é frequentemente atualizado. E aí, a gente achava, como o Najib vive nas audiências, é mó amigão da galera da comissão, que o substitutivo fosse pegar essas mudanças que eles têm feito nos anteprojetos e colocar ela logo no legislativo para facilitar a tramitação. Por que facilitar a tramitação? Porque o Miguel Najib, ele é um cara que, pelo que a gente vê nas aparições públicas, falas públicas, ele, de vez em quando, ele tem alguma malícia, alguma astúcia de não se mostrar tão bizarro quanto ele é. Por exemplo, atualmente, o anteprojeto federal, ele não fala mais de ideologia de gênero. Ele fala, mais ou menos assim, no tratamento das questões de gênero fica proibido o proselitismo. Então, eu fiquei até impressionada porque, aceita que isso apareça, só que proibindo o proselitismo. Então, na verdade não aceita, né? Porque proselitismo, como assim? Proselitismo com questão de... Cara, o que é proselitismo com questão de gênero? O que isso sequer significa? Entendeu? Sim, isso. É tipo você dizer, você não vai ser proselitista com questões envolvendo melancia. Quê? Não, tem tudo isso, é absurdo. Assim,
primeiro que mesmo que a gente acreditasse que a prática vai ser desse jeito, é só olhar a página e não é. Na real, eles chamam, tipo, eles vão seguindo o fluxo e vão chamando de doutrinação, perseguição, ideologia de gênero, tudo que eles não gostem. E eles não gostam de nada que questione o status quo branco, cristão, heteronormativo, heterossexual, enfim, o que está fora disso é errado, é proselitismo. A gente sabe que a prática deles é assim. E, tipo, antigamente eles falavam que não, a gente quer respeito, não sei o que, lá, sobre a doutrinação ensino básico. Hoje em dia eles já mandaram isso pro caralho há muito tempo e eles estão all the way loucaços, atacando sempre esse superior. Então, enfim, não dá pra confiar no que eles falam. Mas, nesse anteprojeto, Najib tenta fazer um pouco isso, mesmo que ele não siga isso no que ele fala publicamente. Nesse substitutivo, não tem nenhuma preocupação em diminuir a bizarrice de ninguém. Assim, não é sutil, não é suave. Então, assim, em termos de estratégia, eu acho que é até melhor assim, que como tá tudo muito escrachado, né? A censura tá muito escrachada, a gente não vai ter que ter um trabalhinho maior de explicar, tipo, não é proselitismo nas questões de gênero, porque proselitismo e gênero são palavras fortes na atualidade, né? Tipo aquilo que os caras que estudam mídias sociais falam quando eles estão dizendo como é que funciona a difusão de notícias. Não são as notícias com título racional explicando as coisas que circulam. São as notícias com título sensacionalista, falando que fulano é ladrão, que fulano era... Enfim, essas coisas horríveis que a gente vê. Então, quando ele coloca proselitismo e gênero na mesma frase, isso, o conteúdo é absurdo, mas as palavras-chave ali, enfim, serve para mais um verniz de não somos tão bizarros, né? Mesmo que pouco, mas pro lado deles, para as pessoas que já estão suscetíveis a esse tipo de demanda, é algo mais. Só que é um verniz que esse substitutivo não tem. Então, já pensando como é que vai ser o nosso combate quando isso chegar no plenário, se chegar desse jeito, vai ser mais simples, não vai ter muito verniz pra gente ter que raspar, sabe? Vai ser mais tranquilo. Eu acho que eu só queria destacar algumas coisas com relação ao texto em si. Ele é bem curtinho, né? Então acho que dá pra fazer isso sem muito problema. No artigo 1º, eu acho que das maiores novidades em termos de vocabulário, principalmente, acho que a principal é o artigo 1º, né? Que ele diz assim: esta lei disciplina o equilíbrio que deve ser buscado entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender no âmbito da educação básica em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados. Então, eu acho que é a primeira vez, pelo menos, que eu escuto eles articulando as ideias dele dessa maneira, como assim, o combate à doutrinação ideológica, a defesa da escola sem partido é uma defesa do equilíbrio entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender. O que não serve de muito se a gente considerar que o resto do projeto, que é uma repetição das ideias da escola sem partido, por exemplo, o artigo 2º é basicamente o cartaz dos deveres do professor, o artigo 3º ele fala do cartaz, e o artigo 4º fala de onde que essa lei vai ser aplicada, né? E aí isso aí também é do anteprojeto, principalmente, né? Que a lei vai ser aplicada a livros didáticos, avaliações para o ingresso no ensino superior, universidades, por aí vai. E é estranho, né? Porque eles falam de um equilíbrio entre a liberdade de ensinar e de aprender. Se eles tivessem sido espertos, eles teriam criado um projeto em torno dessa ideia. Só que eles criaram um projeto em torno do Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido não quer um equilíbrio entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender. Na verdade, o que a Escola Sem Partido quer é o monopólio da família sobre a consciência dos filhos e sobre os saberes profissionais dos professores. E não é nem um monopólio assim, das famílias.
é o monopólio de um tipo de família, que para eles é a única que importa, é a única que realmente existe, né? Uma família branca, papai, mamãe, filho e filhinha. Só isso. Se você só tem pai, se você só tem mãe, se você mora com a sua tia, se você mora com amigos, sei lá, com familiares que não são seu pai e sua mãe, se você tem duas mães, se você tem dois pais, não é família, não importa. Não é esse seu modelo de família aí subversivo que aparece, não. Tem que ser branco, tem que ser normativo, né? É só essa família que importa. Então, assim, né? Continua. Não, mas eu acho que eu não sei até que ponto isso vai gerar problemas para eles. Mas eu acho que eles apostaram errado em querer manter a mesma formatação que o anteprojeto tinha, né? Uma outra novidade que o substitutivo traz é no artigo 5º, eu acabei pulando sem querer, que ele quer acrescentar ao artigo 3º da LDB o seguinte inciso: respeito às convicções do aluno de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar, os aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, que é basicamente aquilo que está lá, que é aquele trecho que eles usam do Pacto de São José da Costa Rica, é basicamente o que está lá no projeto do Erivelton Santana, 7.180. E aí tem um parágrafo único que vai acompanhar esse inciso, que é: a educação não desenvolverá políticas de ensino nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, nem mesmo de forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Caraca, meu. E aí eu vi logo depois que saiu isso, eu vi lá no Twitter o Carapanã fez uma publicação sobre isso. Uhum. E aí ele tweetou o seguinte: Carapanã, que é um cara bem legal de você acompanhar nos Twitter da vida aí. E ele também tá no podcast do Vira Casacas. Uhum. Participou de um podcast há algumas semanas, não foi? Participou? Não sei, não tô acompanhando o podcast. Não sei se tô confundindo, mas enfim. É um cara legal de acompanhar no Twitter. O tweet dele dizia o seguinte: Joãozinho diz: professor, o senhor concorda com a escola sem partido? O professor responde: concordo, em gênero, número e grau. Miguel Najib: esteja preso, seu subversivo imundo. Porque você não pode falar gênero. Meu irmão, como é que tu vai dar aula de gramática nesse negócio? Como é que você vai dar aula de biologia? Caraca. É muito ridículo. Cara, toda hora que eu leio isso de que alguém fala aplicar ideologia de gênero, eu acho que morre um filhote de gatinho no mundo. Só pode, cara. Só pode. E aí, tipo, a ideia do equilíbrio entre a liberdade de aprender e ensinar vai por água abaixo, porque, cara, você pode querer insistir muito de que existe uma conspiração, uma agenda globalista, marxista, bolivariana, feminista, qualquer coisa, para destruir a família através dos estudos de gênero. Você pode até querer dizer isso, mas isso não se sustenta para além da panelinha de medos de malucos com quem você convive lá na comissão especial. Quando você vai levar isso para um debate mais amplo, fica complicado. E aí você fala de equilibrar liberdade de ensinar e de aprender quando você está censurando todo um campo, uma área gigante do conhecimento e do saber, né? E é muito engraçado, né? Porque ele fala aqui: respeita as convicções do aluno de seus pais ou responsáveis. Mas, meu irmão, isso é convicção do aluno, não foi a mesma que do pai ou do responsável dele. Como é que fica isso? Né? É engraçado, porque um dos projetos que estão correndo apensados, eles falam que para você ter aula de educação sexual só se for com autorização dos pais. Maneiríssimo, mas ensino religioso confessional, no qual foi um tema que o parecer tocou, né? Ensino religioso confessional não precisa nem tipo de autorização nem nada, tipo, só lá, quer ir lá, filhão, vai lá, pode entrar na sala de aula, fica à vontade.
Não, e assim, isso é o que diz a lei do ensino religioso, né? Porque na prática a gente tem milhões de pesquisas que dizem, que demonstram que, assim, dada a nossa infraestrutura precária, às vezes até não existente, o que acontece é, nas escolas onde tem uma disciplina de ensino religioso, as pessoas não podem escolher, porque se, sei lá, turma de 30 alunos, só 10 alunos querem participar dessa aula, têm essa religião, querem conhecer, enfim, sei lá. Os outros 20 não tem o que fazer com os outros 20. Não, às vezes não tem espaço na escola para essas pessoas ficarem. Ou não tem, sei lá, coordenador, enfim. Não tem infraestrutura. Então vai todas as pessoas para uma aula de uma religião que não é a delas e tal, enfim. O que a gente mais vê, o que a gente mais estuda, lendo material, dados, pesquisas empíricas sobre o assunto, é que na prática, nas escolas brasileiras, isso não é algo facultativo de fato, né? Quando rola, fica obrigatório. Então acaba virando uma matéria de orientação, e aí fica uma coisa meio estranha, assim, com orientação, como se fosse uma orientação vocacional, mas com um subtexto meio religioso. Vira aquele espaço ali como se fosse o único espaço que pode falar de valores. Como se todas as outras matérias da escola, os currículos, também não fossem guiados por valores. Né? Enfim, é bizarro. E é de matar, né? Porque você fala que não pode ter proselitismo na escola, mas ensino religioso confessional pode na escola pública? Pô, meu irmão, como assim? Você não tá facilitando a vida nem pra você mesmo. E eu acho que esse é pelo menos pra gente, a grande vantagem que esse substitutivo, e até mesmo assim, o texto do parecer, que é um negócio ridículo. Eu fiz um vídeo que saiu agora, no dia que a gente está gravando, agora, no dia 9, que tá no Facebook e depois vai pro YouTube também, em que eu peguei alguns trechos da cobertura que Renata fez pelo Twitter também do parecer. E, meu irmão, cara, não dá, assim, não, é muito difícil imaginar, e por isso que eu retorno o que eu falei na aula passada, assim, tipo, na aula passada, no começo do programa. Cara, a gente não tem que pensar nisso como uma derrota, porque isso que está acontecendo com a comissão já era o esperado. A gente tem que pensar nisso como uma oportunidade, meu irmão. A gente tem que partir pra cima. A gente tem que jogar tudo no ventilador e mostrar que é uma parada absurda, que é um negócio que está chegando perigosamente perto de ser votado. Então esse é o momento da gente colocar a mão na massa e começar a divulgar isso pros quatro ventos. Cara, Diogo, agora, na sua leitura do substitutivo, eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado antes, na primeira vez que eu li, na segunda. Você reparou que uma das diferenças entre esse substitutivo e o projeto do programa Escola Sem Partido, que estava pensado quanto tanto o anteprojeto que está online agora, não tem. O Escola Sem Partido geralmente ele reserva um parágrafo, um artigo, para falar que nas escolas privadas podem seguir sua religião, sua ideologia, o que quiser, desde que com autorização expressa dos pais. Isso não tem aqui. Então, você reparou que a última frase do primeiro artigo fala em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados. Eu entendi agora. Ontem, quando estava ouvindo a leitura lá do Flavinho, o parecer dele, em alguns momentos, acho que pelo início, ele dá bastante destaque ao fato de que mesmo a escola privada, ela só pode funcionar uma vez que é certificada pelo MEC. Então ele seguiu uma linha de argumento que diz que mesmo que a escola privada, financiamento privado, matrícula paga, blá blá blá, ela ainda tem ali uma coisa de ser permitida pelo Estado. Tem um pouco do Estado ali. E aí eu pensei, nossa, por que tá falando isso? Eu tô dando todo destaque pra isso, assim. Fiquei meio, tipo, não entendi por que deu destaque pra isso, né? Por essa coisa do Estado, da presença do Estado mesmo na escola privada. É por isso. Eles querem evitar também essas coisas mesmo em escola privada. Isso é bizarro. Cara, Mas...
É bem bizarro. Então, gente, acho que a gente conseguiu, né, tentar falar os principais de tudo, né, fazer um passo rápido disso. A gente vai gravar um programa específico sobre os projetos de escola por partido na Câmara de Deputados, de maneira mais calma, com o Fernando, com a Fernanda e tal. Isso aqui a gente foi meio corrido, que a gente queria tentar dar só bastante para vocês entenderem a importância do parecer que foi de terça-feira, né? E aí, assim, para terminar, uma coisa que eu acho, assim, eu fiquei bem assustada quando eu ouvi o Flavinho falando, é que, assim, né, mais uma vez, esse foi o tom da política em 2014, tá parecendo que vai ser o tom das eleições esse ano, é o tom que a escola sem partido dá para falar de política, e que eu ainda não fico um ingênua, gente, mas ainda fico assustada quando eu ouço isso. Na página 19 do parecer, link aqui embaixo, é um parágrafo curtinho, depois de ter falado um monte de besteira absurda, esse parágrafo fala o seguinte: ideologia de gênero é uma questão essencialmente política. Parte de uma revolução cultural baseada, entre outras coisas, no desconstrucionismo filosófico e no relativismo moral, concepções extremamente debatidas e criticadas no âmbito acadêmico. Não é superior à vertente filosófica alternativa, logo não deve gozar de status legal. Isso aqui eu fiquei mal quando eu ouvi, cara, porque é uma exclusão muito categórica. Primeiro, que é uma coisa muito, muito, muito perigosa para a gente que se uma democracia radical, uma democracia plural, uma democracia onde qualquer exclusão e qualquer definição de um discurso enquanto algo perigoso, enfim, qualquer tipo de definição, quando a gente quer excluir um discurso, essa exclusão tem que se dar em termos políticos. Políticos no sentido de que pensar em como a gente entende, define a sociedade, o que a gente quer no futuro não quer. Não é esse tipo de exclusão que é feita aqui. Essa ideologia de gênero que quer excluir isso do aparato legal, do status legal, que é o que o parágrafo termina falando, esse parágrafo começa a dizer que a ideologia de gênero é uma questão essencialmente política. E aí ele iguala a política aqui a uma revolução cultural baseada numa série de coisas criticadas e que logo não deve gozar de status legal. Então, tipo, por que ideologia de gênero? Dessa coisa que vocês entendem, parte de uma série de uma conspiração para tomar o Estado, porque, segundo eles, parte de posições localizadas de certas concepções, isso não deve ter status. Enfim, político aqui é uma coisa basicamente sinônimo de demoníaco, né? E é impressionante que esse parágrafo ele torna o adjetivo política e é sinônimo de coisas que não devem fazer parte da política, sabe? É muito absurdo, é uma exclusão extremamente violenta, é uma coisa que provavelmente dá o tom como vão ser as eleições esse ano. E pra gente que defende a democracia, nos baseando justamente na compreensão política dos fenômenos sociais que a gente busca tratar aqui nesse podcast, na nossa militância, é muito assustador, é muito preocupante, né? Porque o parágrafo anterior, ironicamente, ele fala que tal conclusão, né, desse parecer não deve ser vista como uma espécie de ditadura da maioria ou violação dos direitos da minoria. Só que ele termina falando que é basicamente isso que ele vai fazer. Tanto da minoria, o que importa é a maioria. Então, enfim, se a galera, se a maioria quer isso, é isso que vai ser e pronto, porque as minorias também não podem impor os seus deveres. Então, enfim, é uma coisa muito... É mais um passo naquela coisa de tentar impor uma visão que é a mais certa, porque é a menos criticada da maioria das pessoas. E é uma definição de política enquanto algo ruim, porque tem posições localizadas no cálculo de gênero. Então, enfim, só uma coisa que eu acho interessante comentar, porque é realmente muito assustador, né? Porque a gente ri, zoa, mas quando lê isso, bate aquele gosto ruim, né? Aquela preocupação. Nossa, eu acho que só justifica o fato de que, cara, eu sei que esse é um momento em que todo mundo tá muito desgostoso ou desconfiante da ideia de defender politicamente, de maneira ampla, ideias progressistas e que
o gosto amargo na boca desde muito tempo, é muito forte. Mas, meu irmão, cara, se existe um momento em que a gente tem uma oportunidade de fazer um caldo com essas bizarrices, é esse momento, cara. Agora é hora de fazer escândalo, agora é hora de fazer piti. E eu acho que se a gente organizar direitinho, todo mundo fica feliz no final. Então eu acho que isso é uma coisa que, pra contrapor, assim, pra não acabar o podcast, como geralmente acaba, né, naquela... então, vamos pra casa agora, gente, dormir pelas próximas 36 horas. Cara, por incrível que pareça, eu tô um pouco mais otimista do que talvez eu deveria, né? Pra mim, cara, o momento agora de sair dando voadora começou ontem. E eu espero que a gente consiga tirar o máximo de proveito disso possível. Certo? Beleza? Beleza. Completando o que o Diego falou, né? Se essas frases que eu li mostram ser uma brecha, uma possibilidade de um futuro bizonho, elas também, esse futuro não está definido, ele não está dado, ele não está pronto, né? O futuro não existe enquanto a gente não o faz, no momento ele é só um horizonte sobre o qual a gente pode agir, a gente pode mudar, né? Então, o que a gente tem que fazer com isso aqui é usar, sei lá, nem que seja como combustível para dar raiva, para dar, seja lá o que for que a gente precise para fazer alguma coisa, né? Enfim, acho que é bem isso que o Diego falou. Certo. Então, é isso. Vamos pros contatinhos. Então, gente, a gente tá muito nisso ainda, né? Vamos começar agora. A gente tá saindo no feed do Sobre História Podcast, um podcast sobre história, feito por professores de história, todo mundo que trabalha em ensino básico, uma galera maravilhosa, programas de super alta qualidade. E aí, pra gente, agora falando como parte do Sobre História como um todo, pra gente conseguir manter a constância dos nossos programas, a gente criou um Apoia-se. Porque antes o nosso colega Daniel estava fazendo vídeo, mas aí, enfim, não está dando mais. Tem muito trabalho com pessoa só, etc. Então a gente terceirizou a edição. E além disso, a gente criou uma série de... tentou fazer mais programas e tal. A ideia do Apoia-se é que a gente consiga manter a constância do programa, dar recompensas para ajudar a gente e manter, enfim, esse conteúdo maneiro rolando e continuando e tal, enfim. E aí, viemos aqui no meio desse pedir ajuda de quem curte o programa. Me dá dinheiro! Me dá dinheiro. Diz que eu sou lindo e me dá dinheiro. Esse é o recado. É basicamente esse o recado. E aí, pra quem acha a gente lindo, você pode contribuir com R$1, R$5, R$10, 25, 50, 100, quanto vocês quiserem, na verdade, né? Essas são as metas de recompensas. Para vocês lerem as metas, lerem mais sobre o projeto, visitem apoia.se/sobre história para vocês lerem tudo direitinho. Para manter a gente rolando, por favor, gente, ajuda aí, tá difícil. Dá dinheiro. Então, acho que esse é o primeiro contatinho, né? Além disso, que é o contatinho mais importante, que é o contatinho da conta bancária, do dinheiro. Agora, os contatinhos menos importantes, mas nem por isso menos legais, né? Curta, siga, compartilhe, ame a gente no Facebook, Professores Contra o Escola Sem Partido, no Twitter e no Instagram em @profscontrauesp. A gente também tá no YouTube, Professores Contra Escola, Professores Contra Escola Sem Partido. Que mais? Só para lembrar, né? Esse podcast é uma parceria sobre História Podcast, Movimento Educação Democrática e Professores Contra Escola Sem Partido. Renata, contatinhos sobre História Podcast e do Movimento Educação Democrática. Do Movimento Educação Democrática, vocês podem contatar a gente pelo e-mail moveeducaçãodemocrática@gmail.com. A gente tem página no Facebook, Movimento Educação Democrática. A gente tem, Facebook, e-mail, Instagram, que é a mesma coisa do e-mail, MOV Educação Democrática. Enfim, você pode acompanhar a gente no Movimento Educação Democrática por aí. O Sobre História tem no nosso site,
sobrehistoria.blog.br. O e-mail é sobrehistoria.podcast@gmail.com. Facebook sobrehistoria.podcast, né? facebook.com/sobrehistoria.podcast. Instagram sobre história. E é isso aí. Aí, para o nosso podcast aqui do PCSC, vocês podem mandar xingamentos, sugestões, enfim, qualquer feedback é bem-vindo. A gente... Nosso feedback só escrito por e-mail também é ótimo. A gente quer saber o que vocês estão achando do conteúdo do programa, sei lá, duração, o que vocês gostariam que a gente falasse, sei lá, dúvidas a serem esclarecidas, o que vocês estão achando do áudio. A gente está trabalhando para melhorar o áudio nas próximas edições. A gente não sabe qual foi o tamanho, né? Muitas pessoas reclamaram do áudio que teve no anterior. Ah, sim, tem que falar disso. Peraí, deixa eu só pegar porque é reclamação, mas meu sonho de podcast é poder ler comentário também. Realiza seu sonho, Diogo, vai lá. Meu primeiro sonho de podcast era poder ter um podcast onde a música de abertura ou de encerramento era Tank do The Seatbelts. Esse é meu primeiro sonho de podcast. Agora, o meu segundo sonho de podcast é poder ler comentário. Então, são 2 comentários, na verdade, do Ricardo Salomé Silva e do Rodrigo Costa, os dois no SoundCloud, eles reclamando do áudio. Né? Isso foi realmente vacilo meu. Eu fui descuidado e eu não alinhei bem o volume das músicas com o volume da conversa em si. Então, certas coisas ficaram muito baixas, outras coisas ficaram muito altas. Eu peço desculpas, vou tomar cuidado da próxima vez. Para esse episódio, inclusive, eu vou ficar ligado para não dar esse mole. É isso aí. Então, comentários que estão escolados a gente lê, Facebook a gente lê. No Facebook tem uma publicação prática, teve uma mulher, não lembro se era Gleice, que também falou do áudio, etc. Foi mal por isso, gente, mas enfim, a gente está correndo, produzindo 1000 coisas, acontece mesmo. Esperamos que seja a última vez, porque não dá um ano, né? E lá o Renan fala, às vezes acontece, a gente está safado, a gente está no mercado, enfim, as pessoas erram, né? Isso é uma referência choque de cultura, tá, gente? Por favor. Sou forçada a dar razão pro palestrinha. Enfim, mas é isso, gente. Foi tudo, né, Diogo? Falta alguma coisa? Não, estamos bem. Então, galera, é isso. Por hoje é só episódio extra. Mês que vem tem mais vídeo essa semana. Vai lá, dá uma olhada no Facebook, curte aí, vê minha careta maravilhosa com uma edição meio safada, mas eu tô tentando também pra ver se sai alguma coisa disso. Então, galera, por hoje é só. Beijos, abraços, até a próxima. Até.